MSD previu informação até você. Nesse programa eu converso com Eliezer Davi, jornalista, analista político, alguém que já viu e viveu muita coisa no nosso estado, na política de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande especialmente, ele que é de Aquidauana. Se fosse você, ficava no vídeo. Obrigado, Eliezer. Feliz aqui pela sua vinda no MSD Preview. Prazer é para mim. E pela conversa também, né? Sempre muito bom conversar política contigo. Você que entende muito de política e está na política faz muitos anos. Desde quando, mais ou menos, você se lembra já dentro da política, discutindo política? Você que é um cara que sempre gosta muito de ouvir as pessoas, também de se posicionar, né? Eu comecei em 76, na verdade, né? Eu cheguei a Campo Grande, fui morar num pensionato na época. Você estava com que idade? Eu acho que 16 para 17. Você está com 64. 64. Então, veja bem você, eu fui morar na casa de uma mulher que depois se tornou minha madrinha, mãe do Guilherme Filho, que você conheceu muito bem, trabalhou na prefeitura com o André, no governo. Quer dizer, e através do Guilherme foi que eu me influenciei para me tornar jornalista. Ele que me levou para esse caminho. Que é uma figura emblemática. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu fui ser foca. Você chegou de conhecer o trabalho de um foca? Sim, sim. Eu fui trabalhar no jornal Estado do Mato Grosso, de propriedade do Bernardo Elias Lado, que foi presidente do PL, e ele me deu uma bicicleta e falou assim para mim: vai para a porta da delegacia para saber quem é que está sendo preso. E eu todo dia chegava no jornal, pegava a bicicleta e ia para a delegacia ali, que ficava na 14 de julho com a 7 de setembro. A delegacia ali onde hoje é o Corpo de Bombeiro, era ali a delegacia, ali que eu chegava, 7 da manhã. E começava a ver bacana, chegando preso no dia seguinte, aquela coisa toda. O senhor veio de Aquidauana. Vim de Aquidauana. Que é uma cidade onde a política pega fogo também. Você acha que isso ajudou também na tua veia política? Porque a vida em Aquidauana, a vida política, ela remonta à Guerra do Paraguai, não é? Ela teve posição estratégica. É uma das cidades onde a política é mais aguerrida no estado. Sim. Né, talvez. Sempre é uma disputa fervorosa na pré-campanha. Ali no estado foi o berço da Arena 1 e da Arena 2, com o José Fragelli e o Fernando Corrêa da Costa. Para o pessoal entender, o Brasil ele passa a ter partidos já na década de 40, né, quando tem aí a inauguração dos primeiros partidos, acho que o PTB é um dos primeiros, né? Tal. PTB, o DN, PSD. Aí quando você está falando dos anos 70, nos anos 70 você tinha um partido político só, a gente está no meio da ditadura militar, que é essa arena, que por conta das eleições na época, você dividia a Arena 1, Arena 2, Arena 3, era como os candidatos que podiam concorrer. 4, tinha lugar que tinha Arena 4. E aí eles concorriam ao que naquela época, mais ou menos? Concorriam a vereador? Eles concorriam a vereadores, a deputados estaduais e prefeitos fora da área considerada de segurança nacional. Quando a área de segurança nacional era indicado o prefeito. Aí era indicado pelo governador. Entendi. O governador nomeava o prefeito. E o governador era nomeado também? Era nomeado pelo presidente da República. Como também, a partir de 72, vereador, era o chamado vereador biônico, passou a ser nomeado pelo presidente da República. Agora sim, Eliezer, você tem uma personalidade forte, você é um cara opinativo e alguém que sempre buscou conhecimento também para poder debater com as pessoas e falar disso. Eu queria até também fazer um paralelo com o que é a discussão política de hoje e a de antes. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. Tem gente que fala que na ditadura era tranquilo, não tinha nada de diferente, ainda mais aqui no interior do Brasil, tudo era igual. Tem gente que exagera sobre essa época. Tem gente que fala que não, ditadura é ditadura, as pessoas não têm tanta liberdade, e tem registro, claro, de muita gente que foi preso naquela época, gente que morreu, gente que sumiu, especialmente sendo jornalista ou artista, acho que era a chance maior naquele período das coisas não indo muito bem, ou a pessoa viver com um pouco de preocupação.
Na tua opinião, explica pra gente um pouco o que foi essa época da ditadura aqui no interior do Brasil, em Mato Grosso, ainda mais Mato Grosso I, né, no sul do Mato Grosso. Eu vou falar de Campo Grande. Que é o que você viveu e viu, né? As reuniões da juventude que era ligada, tinha simpatia pelo MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, as reuniões se davam na calçada, ali em frente ao Colégio Dom Bosco. Aí depois saímos dali, e desse grupo fazia parte a ex-promotora Marilúcia Bittar, o ex-secretário de Fazenda do André, como é que me ajuda a lembrar o nome dele? Já lembramos aí? Na prefeitura? Na prefeitura e no governo. Peraí. Havia muitos conhecidos aí, o Marcelo Barbosa Martins, enfim. A polícia, quando chegava, era o DEOPS. Quando o DEOPS chegava, os delegados conheciam todo mundo. Então ele falava, tinha também serviço de informação. Sim, e quando ele não conhecia, ele perguntava, como que é o nome do teu pai? Ele não estava preocupado com o teu nome, ele queria saber quem era o teu pai, para saber se o teu pai era um servidor público municipal, estadual ou federal, não é? Porque aí a pressão seria maior, perfeito? E nós nos reuníamos e saíamos de madrugada para pichar os muros abaixo da ditadura. Nós comprávamos durante o dia aquele colojete e aí teve um período que passamos a nos reunir no MDB, ficava localizado ali na 13 de maio com a Maracaju. Nessa altura já existe o MDB, mas ele é um partido, de certa forma, bem menor e bem menos estruturado. Muito pequeno. Muito pequeno. Só que era presidido pelo Walter Pereira, o ex-senador. Então nós nos reunimos lá, a esquerda, o MDB e o MDB autêntico, que era o mais radical, que era o MDB do Humberto Neder, era o MDB do Plínio Barbosa Martins, irmão do Wilson Barbosa Martins. Chegou a ser prefeito, né, de Campo Grande. Não? Quem? O Plínio, né? O Plínio não. Acho que 74. Chegou? 74 foi. Está havendo um lapso aqui na minha cabeça. Pode ser. Não, ele foi prefeito, sim. E o irmão governador 2 vezes. E aí, sim, né, no meio desse movimento, assim, se a polícia descobrisse, até a gente falou, o Nelson Trade, pai do Nelsinho, do Marquinhos, do Fábio, foi preso ele naquela época. advogava para os presos. O pai do prefeito Marcos Trade, do deputado federal Marcos Trade e do atual senador Nelson Trade. Ele advogava, ele era o nosso Sobral Pinto, entendeu? Havia o Sobral Pinto no Rio de Janeiro, que advogava para as grandes lideranças da oposição no país, e ele advogava para a esquerda aqui no nosso estado, o Nelson Trade. Isso o levou a ser preso, defendendo a liberdade de expressão, o Estado de Direito e advogando para os perseguidos pela ditadura. Ou seja, então, daquilo você vê até uma célula, um pontapé inicial do que seria a carreira dos 3 filhos, né? Também. Começa ali. E ele foi preso onde hoje funciona o gabinete da Esplanada. Ali onde o prefeito despacha, embaixo da sala do prefeito, estão localizadas as celas, olha que ironia, onde o próprio Nelson Trade ficou preso. Né? Pouca gente sabe disso. E o senhor chegou a conhecer ele? Ele era mais brilhante que os 3? Como ele era? Porque muita gente jovem não lembra. Eu cheguei a pegar o final da carreira dele. Teve até aquela circunstância do CQC, né? Que até qualquer um dos 3 filhos, quando toca nesse assunto, eles ficam bravos e tal. E assim, foi até de certa forma um pouco de falta de respeito, né? Porque esse antijornalismo, essa situação toda, tirou chacota de uma pessoa que foi um nome histórico na política local. Deixa eu dizer. Em 78, eu apoiei o Roberto Ovo, que se elegeu e presidiu a Assembleia, pai do Felipe Ovo, pai da... Que é outro ícone da política aqui da UANO, né? Exatamente. Antes dele, parece que não existia oposição. Não havia. E que é sogro
Da vice do Está Marquinhos. indicada aí, da vice do Marquinhos, a Viviane Orro, que é casada com Felipe Orro. Veja bem, em 82, em razão de estar na Juventude Democrática Socialista, que era integrada por mim, pelo Danilo Costa, do Jornal Domingo, pelo Geraldo Silva, por outros aí, nós acabamos apoiando o pai do atual deputado federal, Fábio Tradi, senador, Nelsinho Tradi. E ele teve 10.500 votos em 1982. Foi quando eu o conheci. O ex-prefeito Marcos Tradi era um garoto dos seus 16, 17 anos, magricelo, não participava tanto da campanha, entendeu? Aquele vereador, sim, tem um vereador aí, o primeiro secretário da Câmara, como é que chama? O Beto Velar? Não. Não, o primeiro secretário da Câmara, desculpa, o Beto Velar era líder do prefeito, o Carlão? Não, o Carlão é o presidente. Foi presidente, Carlão é presidente. Esquece o nome. Uhum. Veja bem, foi aí que eu tive o contato com o Nelson Tradi. Ele teve 10.500 votos em 1982 para deputado estadual. Depois que ele veio deputado federal. Era um grande orador, conhecia tudo de direito constitucional. E um contraponto importante naquele momento da história democrática do Brasil e de Mato Era a Grosso do Sul. consolidação, não é? Da reabertura do Estado de Direito, dos direitos políticos. Em 82 já teve eleição para governador. Então, a gente está falando de uma época, voltando naquela parte que eu tinha dado até a deixa para o corte, né? Uhum. Era na internet, agora tudo é o corte. Claro. De uma época muito intensa da política, de transformações do Brasil se descobrindo como nação, né? Um pós-ditadura e tudo mais. E a discussão política, naquela época, como hoje também, passou a se fazer parte da mesa da família, do encontro de amigos, da reflexão particular de cada um. E porque as pessoas iam votar anos depois, né, a partir disso. Hoje, também por conta da crise e de toda uma década aí de antipolítica, de pedido para mudança e tudo mais, também a gente tem essa convulsão toda, né? O que tem de diferente entre uma época e outra, sendo que a ambição também é a mesma de um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil fora do colapso? A diferença maior é que antes as pessoas liam para depois ir para o boteco, no famoso boteco Bar do Zé, aqui em Campo Grande, ali na Barão do Rio Branco. Política se discutia no boteco. Se discutia no boteco, nos diretórios de estudantes, os DCS. Isso não tem internet que concorra, né? Não tem, porque você Fórum, no caso. Porque primeiro você tinha que ler. Você tinha que abrir pelo menos um livro do Monteiro Lobato, para você poder começar a entender política. Não é? Você tinha que ter conteúdo para participar de discussão em boteco. Hoje não, o cidadão passa ali na loja, compra um celular, entra num grupo de WhatsApp e está debatendo política sem ter noção nenhuma. Mas você fala assim, esse sem ter noção nenhuma. Claro que tem aquela questão da liberdade de expressão, as pessoas têm que se expressar, claro, opinar, né? É melhor até que as pessoas se envolvam com política e tal, mas o ideal é que tenha uma profundidade. Quando o senhor fala assim de ser temerário isso, é muito porque na política muito se repete, né? E não tem como a gente descontextualizar as coisas. Às vezes uma coisa que está acontecendo agora ela tem um efeito do que foi feito lá atrás. Eu posso te dar um exemplo? Pode, claro. De hoje. A deputada Tereza Cristina foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. Sim. Saiu candidata ao Senado. Ela aguenta um debate falando sobre fome? Ela era até poucos dias atrás ministra da Agricultura. Como é que você justifica que uma pessoa tenha sido uma boa ministra, com 35 milhões de brasileiros passando fome e 105 milhões não sabendo o que vai comer amanhã? Como é que você pode quantificar o quanto ela foi
competente. Por quê? Qual o papel principal de um ministro, de uma ministra da Agricultura? Prover alimentos, Para a nação. primeiramente para a nação, e Estrategicamente. depois comercializar. Agora, como é que você pode admitir que num país como o nosso, de dimensões continentais, você tenha que ir a São Paulo, ir ali nas refinadas ruas da Doc Lobo, não é, da Oscar Freire, da Faria Lima, e aquele povo, Alameda Campinas, e aquele povo acampado ali com fome, em frente aos restaurantes, para após o almoço e jantares, o que sobrar de migalha eles comerem. Quer dizer, você não pode ser considerado um bom titular do Ministério da E você Agricultura. falou de ruas que tem um PIB maior que o Mato Grosso do Sul, se duvidar, né? Não, Com ali certeza. passa o estado do Mato Grosso do Sul por dia, Sim. correto? O que é a política para você? Tem gente que fala que é a arte do diálogo, a arte do consenso, um meio de servir a sociedade, uma forma de você construir desenvolvimento, tem várias visões. Você que conhece a política, entende, é um jornalista político, um pensador político do nosso estado, que já viu e viveu muita coisa, o que é a política para você? É o caminho para você obter a dignidade de vida. Você chegar em casa e a tua esposa não faltar com respeito a você, porque você não teve capacidade de levar o leite, de levar o arroz, de levar o feijão. O caminho para que isso não ocorra é a boa política, é você saber escolher. Não é você escolher pelo que você está ganhando naquele período de campanha. É justamente ao contrário. É você não ganhar nesse momento para poder ganhar os 4 anos seguintes. Entendeu? Tem uma política de dignidade. Porque quando você tem uma política com dignidade... Tem gente que associa ideal também. Quando você tem uma política com dignidade, você tem o básico, a educação, a moradia, a saúde. E o alimento. O emprego. Correto? Correto. O senhor falou até da questão da importância das pessoas entenderem a eleição como um momento para o futuro. E se todo mundo que vote pensasse assim, a gente tinha um outro país, né? Olha, isso vale para todo mundo, até para quem trabalha, né? Você tem que pegar os exemplos. Pega como exemplo o que ocorreu com o Japão, o que ocorreu com a Coreia e o que ocorreu com a Rússia. Você precisa de um projeto, não é de governo, é de Estado. Não importa se vai continuar o Bolsonaro ou se vai entrar o Lula, ou se vai entrar o Ciro Gomes ou o Simone Tebet. Nós temos que educar a nação, seja com qual governo for, para que o povo brasileiro, primeiro, passe a aprender a comer, passe a aprender a exigir para ter, mas com responsabilidade. Entendeu? Esses países estabeleceram um projeto de nação. Não importa que primeiro-ministro entre, tem que seguir aquele caminho. Aqui no Brasil não existe isso. Entra o Lula, estabelece o maior programa, não é, social do Ocidente por um governo socialista, que foi o Bolsa Família. Aí entra o Bolsonaro e estabelece o programa, como é que é? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Quer dizer, já totalmente modificado. O Bolsa Família tinha que continuar para ele dar certo, porque você não tem como colocar uma criança para estudar se ela não tiver o arroz e feijão. O Bolsa Família chamava Bolsa Escola, né? Inaugurado pelo PSDB, depois ele é ampliado pelo e que foi trazido do Canadá para cá. Foi instalado primeiramente esqueço o nome do prefeito do PSDB, lá em Campinas, não é? Pelo Teixeira lá, uma coisa assim. Aliás, foram os tucanos
que implantaram no Brasil. Mas a gente tem essa mania de ficar dando batismo para as coisas, né? Tal medida foi fulano, tal. E assim, isso até é complicado para determinadas obras, né? Tem obras que passam por 3, 4 governos e às vezes todo mundo é pai daquilo ali quando fica pronto e é útil, ou ninguém é pai, né? Um exemplo disso é o Aquário do Pantanal. Quem é o pai do Aquário do Pantanal? Não tem. A gente está numa campanha eleitoral agora que não tem quem é o Aquário do Pantanal é o próprio Pantanal, né? Porque é inadmissível que você tenha 9 pantanais. Nós não temos um Pantanal. Nós temos 9 pantanais e 2 lá no Mato Grosso. São 11 pantanais no total. São ecossistemas diferentes. Então, quando se pensa no Aquário do Pantanal, está se pensando em 9 pantanais que vão servir aí de estudos para a ciência, como produto para o turismo. Não, a utilidade da obra eu acho que é indiscutível, porque o que acontece? É uma obra Danilo, de futuro, sustentável. Te interromper. 80%. Né? Esse estudo eu participei junto com a Nilde Brum. 80% das nossas crianças não terão oportunidade de conhecerem o Pantanal. Porque ele está em processo de ser destruído. Além de estar sendo destruído hoje, ele estará inviabilizado financeiramente para a maioria dessas crianças. Então, o que vai restar a elas? O Aquário do Pantanal. Entendeu? E muita gente não pensa nisso. Né? Isso aí é mais do que educação, é conhecimento, né? É aprimoramento. A gente já tem exemplos disso no estado. Né? Sete Quedas, por exemplo, que era um fervo só de questão de turismo e tal. Vinha gente de São Paulo para cá tal, e depois passou a não existir mais por conta da obra da usina, né? E também por degradação. Né? Eu conheci Sete Quedas, ali em Guaíra. Uhum. Aliás, meus filhos moraram lá comigo. Mas eu conheci as Sete Quedas quando elas eram as Sete Quedas. Quando o Rio Paraná era o caudaloso rio que provocava as quedas. Aquilo era algo extraordinário. Eu não sei se algum espectador teu já viu, mas eram 7 quedas iguais às de Niágara, no Canadá. Entendeu? Era aquilo. Não é? Era de uma beleza... inexplorado no turismo, ainda mais para da época, né? Imagina o tanto que era... Ninguém sequer nem natural, pensava. Né? Porque você tinha que deixar o carro 3, 4 quilômetros antes, andar a pé pelo meio da mata, para chegar... Mas quando chegava era uma coisa de obra de Deus. Né? Muito louco. Os meus amigos falavam, vamos levar a melhor maconha para a gente curtir lá. Está entendendo? Mas era uma época, quando eu tinha 16, 17 anos, isso. Aquela perda para o Brasil foi terrível. Né? Nós perdemos um dos mais magníficos pontos do mundo. E a gente corre o risco de perder isso também. Bonito estar com uma fronteira agrícola que só avança. No próprio Pantanal, todos os anos é notícia de queimada forte. Claro que tem a queimada natural, né, por conta da vegetação, tudo mais. Mas aí também tem a queimada estimulada pelo homem, né, tudo mais. Você acha que a gente tem esse risco mesmo de daqui a 15, 20 anos não ter mais essa beleza natural que a gente nem chegou a explorar no turismo daqui? Eu ouvi do Caio de Carvalho, ouvi dele, conversando pessoalmente com ele, que foi presidente da Embratur, numa ocasião, quando a Marilene Coimbra, que era presidente da Fundação Turismo aqui, quando ele me disse, lá na Casa da Indústria, ele ia proferir uma palestra. Ele falou, Bonito tem que ser a Hong Kong do Brasil. Por quê? Ela tinha que ser uma cidade
de negócios. Está entendendo? E ali tinha que ser estabelecido um cerco em torno de Bonito, vamos dizer aí de 30, 40 quilômetros, onde nada pudesse ser destruído, desmatado. Em outra ocasião, conversando com o dono do grupo Vicunha, que hoje é o presidente da Vale, amigo do Lula, João Paulo Lehmann, eu ouvi ele dizendo isso para Marilene Coimbra. Vamos transformar Bonito numa Hong Kong. Olha, Marilene Coimbra foi presidente do Funditur, da Fundação Turismo, em 1985 e 84. 95 e 94. Você imagina se tivesse sido Veja seguido, bem, né? Se tivesse feito isso, né? Bonito não podia ter prefeito, Bonito tinha que ter alguém escolhido pela sociedade civil para gerenciar Bonito. Bonito não é uma cidade que tinha que ser prefeitável, ela tinha que ser uma cidade administrável. Está entendendo? Porque ali exige conhecimento. À frente do município de Bonito tem que estar um biólogo, tem que estar um engenheiro florestal. Como se fosse uma reserva, no caso. Não. É um lugar. É como Fernando de Noronha. Você vê alguém pedindo voto em Fernando de Noronha? Por que fazer isso com Fernando de Noronha, com Ilhabela, em São Paulo? Sim. Não é? Lá com, esqueci, a ilha de José Fernandes em Angra dos Reis, e não fazem isso com Bonito. Nós não podemos ter, desculpe os produtores rurais, um boiadeiro cuidando de Bonito. Não vai dar certo. Não funciona. O cara quer produzir pasto, quer produzir grama para o boi dele comer. Aí ele não importa se vai afetar a cabeceira do Formoso, do Sucuriú, está entendendo? É complicado isso, mas é verdade. Agora, essa visão, de certa forma, até paternalista, ruralista, provinciana, que a gente tem aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, que ainda precisa ser mudada, com muito desenvolvimento econômico, com mudança de plataformas de produção e tudo mais, ela já foi muito romântica em outra época, né? Onde as coisas eram mais simples. Por exemplo, o Lúdio, que foi prefeito de Campo Grande, chapeludo e tudo mais, foi o cara que implementou o sistema integrado de transporte, os terminais e um transporte coletivo que funcionava muito bem. Se tivessem modernizado aquilo, a gente tinha um ônibus de qualidade aqui em Campo Grande, como se tem em Curitiba, Goiânia e tudo mais. Não foi feito isso, né? E também muitos dos gestores, hoje, no caso o André Putinelli, que está aí concorrendo para governo, era um cara que ia lá, pegava o carro numa Campo Grande menor, talvez, acompanhava cedo como que estava uma obra, o posto de saúde, sei lá, praticamente era um gerentão. Hoje, o estado mudou, tem 2 milhões e pouco de habitantes, Campo Grande é uma cidade enorme também, e as pessoas mudaram também. A gente está perdendo um pouco a simplicidade do sul-mato-grossense, isso também afeta a política? O Danilo, o seu Lúdio, antes de ser prefeito de Campo Grande, dizem que ele já tinha 50 fazendas e administrava as 50 fazendas da cozinha da casa dele. Mas ele também já era dono de um banco financiero. Quando ele chegou à prefeitura de Campo Grande, ele não chegou à prefeitura de Campo Grande porque ele queria ser prefeito. Ele queria ser o gestor da cidade. E ele foi. Ele foi gestor da cidade. Por quê? Qual que é a diferença? Fazendo? Prefeito ali, ele cumpre o protocolo. Fala, gestor é pensar no futuro? O gestor é o que pensa no futuro. O prefeito, na maioria das vezes, é aquele que pensa no futuro do bolso do filho, da filha. Entendeu? Sim. Aí fica complicado administrar a cidade. Não é? Então, o seu Lúdio teve essa gestão por causa disso. É como o Reinaldo Azambuja. O Reinaldo Azambuja, hoje, muita gente não gosta dele, mas tem que aplaudir a gestão dele. Por quê?
Ele chegou lá, ele já era dono do que tem. A esposa já tinha o que tem. Eles não precisaram do governo do Estado para ter o que possuem. É diferente. Agora, o ideal seria que todos tivessem educação, estudo, formação, conhecimento. Qual a vocação do Mato Grosso do Sul? É a pecuária. Mentira. É o turismo. Entendeu? Se esse Estado se voltasse para o turismo, com a área que possui no Pantanal... Mas vários governos prometem isso e fazem de forma tímida. Olha, hoje nós estaríamos igual àquilo que ocorre na África do Sul, na África setentrional, entendeu? É muito mais lucrativo do que você arrebentar com o nosso solo, para plantar soja, plantar algodão, plantar milho, não é? Para você desbarrancar os rios, riachos e nascentes com gado. O Pantanal é o único lugar que não se podia criar gado. Então, mas por que não se investe tanto no turismo? Porque de lá para cá, tem os 8 anos do André, 8 anos do Reinaldo, antes você teve o governo do Zé, que prometeu bastante questão do turismo, né? E aí, olha, o que a gente vê de lá para cá é menos faculdade de turismo, menos formação de mão de obra, e um trade que ele, assim, é estável. Praticamente não tem nenhuma grande evolução, até porque a gente faz um turismo sustentável aqui também. Para mudar, para ser decisivo como plataforma econômica, precisava de mais atenção do governo. Uma política dessa, voltada para o turismo, você não toma e nem inicia da noite para o dia. Tinha que haver um pacto lá atrás, por exemplo, com o governo Zeca, e falar, esse programa de governo será um programa de Estado, que ele iniciaria, o André daria continuidade e o Reinaldo o mesmo prosseguimento. Acontece que muitas vezes a vaidade pessoal impede que isso ocorra. Se o Zeca tivesse conseguido implantar um programa Pantanal e esse programa Pantanal tivesse sido desenvolvido, nós seríamos 4, 5 aquários como esse, que hoje está aí pronto para Campo Grande, para o Estado e para o Brasil. Essa é a grande verdade, não é? Enquanto não houver um programa de Estado para o nosso Estado, vai ser complicado. Programa na área do desenvolvimento, do conhecimento. Agora, precisamos educar-nos, não é? Eu, você, ele, meu filho, todo mundo. Precisamos passar por esse processo de reeducação, aquilo que pretendemos para Mato Grosso do Sul. Porque aquilo que pretendemos para Mato Grosso do Sul não pode ser aquilo que lá nos idos de 1900 os gaúchos sonharam para o Rio Grande do Sul. Essa mentalidade que não cabe mais. Nós estamos no momento dos chips, não é? Onde a gurizada aí está interagindo com o Vale do Silício lá nos Estados Unidos e com a cidade do Cabo na África do Sul. Quer dizer, é complicado você entender isso, mas é a grande verdade. Sim. O senhor volta aos holofotes em 2016, 2015, passa a ter uma evidência muito grande, sendo um assessor de comunicação da Prefeitura de Campo Grande. Mas um pouco antes desse ressurgimento, né, que foi bem legal, você também já estava para acontecer ali. Como que o senhor vê hoje, enxerga e falaria para as pessoas daquele momento novelístico da política de Campo Grande? Foi escolhido um prefeito que era um prefeito, um fenômeno popular, que venceu o candidato de governo e tudo mais, uma rejeição muito grande a um governador que vinha, que era um super prefeito, depois como governador passa a ter um desgaste. Aí a Câmara implacavelmente caça o cara, entra outro prefeito que não tem paz para trabalhar também, volta o prefeito anterior, e aí falam até de 15 anos de atraso por conta daqueles 4 anos tumultuados, e depois vem aí, vamos falar daqui a pouco também da sucessão desse ciclo. Danilo, com todos os méritos e dentro de todas as regras,
legais, lícitas, o Bernal foi eleito. Entendeu? É o recorde até hoje de votos. Ele Campo Grande. foi eleito. Não há o que contestar na eleição do Alcides Bernal. Agora, O senhor votou nele? não. Não? Eu trabalhava na equipe de comunicação do Giroto. com o Guilherme Filho. Mas reconheço, O Giroto daria um bom prefeito? ele conhecia a cidade da palma da mão. Ele seria o gestor. Abriu avenidas, tudo, né? Pensou. Ele conhecia tudo. Era ele e o André Putinelli. Né? Então, veja bem você. Ninguém contesta a eleição do Alcides Bernal. O que se contesta é a maneira como que ele quis gerir o município. Num país onde o presidente tem que se relacionar bem com o Congresso, onde o governador tem que se relacionar bem com a Assembleia Legislativa, onde o prefeito tem que se relacionar bem com a Câmara Municipal, foi aí onde ele errou. Entendeu? Ele não soube capitalizar, correto? Uma aproximação com a Câmara Municipal. E deu no que deu. Aqui no Brasil, tem uma máxima. Quem não tem a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal na mão, junto consigo, cai. É simples isso. E o mandato do Olarte, naquela época, eu estava no interior, em 2014, em Cidrolândia, mas vinha muito para Campo Grande, né? E acompanhava, e pelo menos naquele ano, de 2014, pós-cassação, ele era um mandato elogiado, né? E aí, no ano seguinte, acho que a partir de fevereiro, começa uma série de turbulências que, a partir, eu acredito, vamos botar como marco, que ele tapa o buraco fantasma, que é noticiado na mídia e tudo mais. No que desandou aquele governo? Porque Campo Grande é uma cidade pujante em receita, né? A cidade precisava encontrar um equilíbrio. Ele era, talvez, uma chance para isso. E aí, depois, a gente sabe, praticamente um ano perdido aí, em 2016, 2015, né, que vai até depois, até o final do ano, com problemas da cidade, problemas muito graves. E depois, quando vai se reequilibrar, já é ano de eleição. Né? O Gilmar Olarte chegou à prefeitura dentro da mais absoluta licitude. Ele era o vice, a Câmara Municipal... O senhor conhecia ele faz tempo? A Câmara Municipal caçou o titular. Sim, é uma democracia. E ele assumiu. Né? Sim, eu conhecia. Nem ele imaginava que ele podia ser prefeito um dia, né? Claro Você sendo um vereador normal. Lógico que não. Então, veja bem você. Mas ele deu a sorte de escolher bons nomes para assessorá-lo. O que advém lá mais na frente são problemas conjunturais daquele momento que começou com volta ou não volta o Bernal. Aí desestrutura qualquer administração. E a própria justiça não dando uma certeza. Aí a justiça voltava, não voltava. Não é? O promotor Marcos Alex tentando, por toda a lei, provar que o Gilmar Olarte não poderia permanecer ali. Perfeito? Então, quer dizer, começou a surgir a instabilidade de gestão. A gente está falando da virada do ano, no caso. Isso. 2014 mas para ele 2015. ele deixa, veja bem, ele deixa tudo pronto para que o seu, no caso, o sucessor dele do Bernal, o Marcos Slade, fizesse, por exemplo, a revitalização da 14 de julho, as obras da Ernesto Geisel, a inauguração dos conjuntos habitacionais. É que as pessoas deixam de ser honestas no transcorrer da vida pública. Então, ele deu continuidade ao que o André e o Nelsinho haviam feito, deu continuidade. Apenas quem não reconheceu isso até hoje foi o Marcos Strade. Entendeu? Entendi. E aí depois vem uma eleição onde o Bernal não consegue ir para o segundo turno, e aí você tem um segundo turno, Rose e Marquinhos, o Bernal apoia o Marquinhos, apesar de não gostar do Nelsinho,
para não apoiar o governo, que meses antes tinha prometido que ajudaria a prefeitura, que estava sem dinheiro, mas isso só deu uma foto e uma matéria que os jornais publicaram, porque não aconteceu. Não aconteceu da maneira como o governo apoiou o Marquinhos. O Marquinhos teve muito apoio do governo do estado e tudo mais. Aqui na MSD Preview, o Bernal até falou que o Marquinhos não cumpriu nada com ele, né? Mas o Marquinhos também recebe, e eu estava lá no dia lá que o secretário de Finanças falou, um resto a pagar gigantesco do Bernal, de 200 milhões quase, que é natural, apesar da lei da responsabilidade fiscal, que às vezes uma gestão entregue bomba para outra. Você participa daquela gestão do Marquinhos, no começo você fez a campanha e tal, e já era um cara que estava em evidência com o Olarte, e depois você, corajosamente, é um dos primeiros a apoiar o Marquinhos, e dizer, olha, o Marquinhos vem aí, vai concorrer, é uma renovação e tudo mais. Como que foi a tua participação naquele momento do Marquinhos, do início de mandato, que foi um início de mandato muito fácil, muito simples. Ele pegou muito mais dificuldade que o Nelsinho, por exemplo, que recebeu do André. A primeira coisa que eu falei para o ex-prefeito foi: se aproxime do governo, antes dele tomar posse. Sem o governo você não faz nada. Aí, gentilmente, o governador Reinaldo Azambuja chamou para a reunião, a equipe dele foi à prefeitura, né? Estamos aqui para ajudar. E as parcerias ocorreram graças ao governo do estado. Porque, Danilo, eu passei por dentro de uma prefeitura. Prefeito de capital que não tem boa relação com o governo do estado, com Brasília, não vai a lugar nenhum. Nisso, o Marquinhos... Não consegue nem pagar salário em dia. Não dá certo nada. Nisso, o Marquinhos andou muito bem com o Reinaldo. Desandou agora. Não é? Por quê? Ele tinha que ter solicitado, na sua reeleição de prefeito, que o PSDB indicasse o nome do vice-prefeito. Aí foi o erro. Porque hoje o vice dele seria do PSDB e certamente ele não estaria enfrentando todas essas dificuldades aí que pipocam nas redes sociais. Agora, assim, prestes a iniciar a corrida eleitoral, oficialmente, ele sofreu um baque muito forte, né? Do acusações graves, teve que falar disso na convenção, apesar da convenção estar toda a militância dele e tudo mais. Muitas vezes um candidato, quando passa por isso, ou ele fica mais forte, ou é a derrocada dele, ainda mais se o problema persistir. Você acha que, em qual situação o Marquinhos se enquadra? Ele que é um dos mais bem colocados nas pesquisas que apareceram até agora. Veja bem, eu fui solidário com o Giroto, eu fui solidário com o André Pettinelli, eu estou falando com quem eu trabalhei. Sim. Eu fui solidário com o Ari Artusi. Trabalhou com o Ari? Trabalhei com o Ari. Eu fui, quando ele foi deputado, eu fui solidário com o Ari Rigo. Eu fui solidário com o Olarte? Roberto Razucchi. Eu fui solidário com o Gilmar Olarte. E ainda sou solidário ao Marquinho. Em que sentido você fala? Deixa eu te dizer. Compreensão? Como eu fui solidário com o governador Reinaldo Azambuja naquele momento difícil que ele atravessou com a prisão do filho. Correto? Agora, a questão que envolve o Marcos Frade são acusações que precisam ser esclarecidas. São acusações muito sérias. Uma coisa que a gente também não pode, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, que é uma questão também de condenar previamente, né, as pessoas, né, no caso, que é o que eu acho que o Marquinhos está passando também nesse caso. Né? Desculpa te interromper. Ô Danilo, deixa eu te dizer, você lembra daquela acusação que fizeram na escola base em São Paulo? Sim. Destruíram. Case de jornalismo. Né? Case de jornalismo lá. Então veja bem você, ninguém está aqui desmerecendo o depoimento de ninguém, o depoimento de nenhuma das mulheres.
Mas é algo tão delicado, entendeu? É algo muito sério. Vamos aguardar o desdobramento. A hora que a justiça chegar e falar, não, foi verdade, ele é culpado, tudo bem, tem que retirar a candidatura. Tem que retirar a candidatura. O que você acha de mais grave das acusações? Porque a discussão nos bares da vida ou nas calçadas, ela é discutida por vários ângulos. Assédio sexual nunca é uma coisa legal, né? Mas ali fala-se numa situação de ter acontecido dentro da prefeitura, de ter acontecido durante o horário de serviço, né? E não só com uma pessoa, mas é um tipo de narrativa que ela vai tomando várias formas num período eleitoral e tudo mais. E as pessoas, elas nunca se prendem em uma forma só. É difícil até para o candidato se defender de uma questão dessa, a não ser que a própria justiça avance as investigações, tudo se defina e aí ele possa falar em cima disso. É uma questão tão delicada, vou voltar a falar para você, que nem mesmo quem trabalhava ali porta a porta com ele pode ter ideia, perfeito? Porque... É um cara totalmente culpado, né? Rapaz, você quando está... Você quando está cuidando dos interesses de uma cidade como Campo Grande, olha, eu não acredito que o cara, me desculpe o termo que eu vou usar aqui, que o cara tenha tesão para ficar de canalice ali, vamos dizer assim, porque seria uma canalice, não é? Eu espero que nada disso seja verdade, porque se um fato for verdade, o resto todo é. Esse é o tipo da acusação que é o seguinte: se a primeira for verdadeira, todas as demais são. Entendeu? Eu espero que não. Até porque eu gostaria de enfrentá-lo, né, com o candidato que eu estou apoiando no encerrar dessas eleições. Ou seja, o ideal que a gente sempre prefere é uma eleição programática, de ideias, de bons representantes. Discutir projetos, discutir programas, e não discutir cama, sofá, entendeu? Não é isso. O senhor tem dito que dos candidatos que concorrem, os dois mais bem preparados seriam o André Puccinelli, que governou por 2 vezes o Estado, e o Riedel, que foi o braço direito, vamos botar aí, do Reinaldo. Por que os dois? Primeiro vou falar do André. O André já veio preparado de Curitiba para Mato Grosso do Sul, quando ele inicia a sua carreira como secretário de saúde lá em Fátima do Sul. Aí ele sendo um ítalo paranaense, e que se tornou sul-mato-grossense, fez aquela famosa escola de Minas Gerais. Secretário de Estado de Saúde, deputado estadual, deputado federal, prefeito 2 vezes, governador 2 vezes. Quer dizer, ele conhece como ninguém a gestão pública como agente público. O Eduardo Riedel é um cara que veio do Rio de Janeiro para cá, mas foi estudar, se qualificar, se tornou um grande comerciante, um grande empresário, um grande produtor rural. Aí é que ele aceitou ir com o amigo para o governo, no caso, o governo Reinaldo Azambuja. Se transformou no grande gestor do governador. Então, são os dois mais qualificados. Por exemplo, eu acho que o ex-prefeito tinha que ter dado aquele pit stop de 2 anos. Na minha opinião, ele tinha que ter gerenciado Campo Grande até o fim do seu mandato. Aí ele teria 2 anos para percorrer o Estado e se cacifar candidato ao governo. Fazendo um caminho natural. Fazendo o que o André fez para chegar ao governo. O irmão dele fez e não teve sucesso. O Nelson Frade foi derrotado. Você lembra disso? É. Então, ele teria... O Nelson sai em 2012, em 2014 concorre
fica em terceiro lugar naquela campanha, mas não teve muita chance. Né? Você teve lá um sentimento de mudança que encarnou no Reinaldo, mas que era favoritaço. Né? Mas ele se acomodou como secretário especial, lembra aquela? Não é? Então, o Riedel também, ele sim, uma aposta parecida, que era mistura de obra, secretário que... Agora, o Riedel aproveitou. O Riedel não apenas ajudou a governar, ajudou a administrar, como ele foi fazer política também. Mas muita gente fala que o nome do Riedel não é conhecido, isso conta muito na política. Já está mais conhecido, ele consegue quebrar essa dificuldade durante a campanha? Eu acho que ele vai quebrar isso com o horário eleitoral gratuito. Ele vai ter tempo. Ainda é importante, é. Eu acho que é o fator mais importante para ele. Não é? É tornar-se conhecido, porque conteúdo ele tem, capacidade ele tem. Ele é uma pessoa na qual a gente pode ficar tranquilo como governador do estado. Agora, a política dele, se o carro-chefe não for conhecido, não emplaca. Entendeu? Esse é o grande problema. Agora, fora isso, na disputa, você tem outros nomes. Aí uma deputada federal, que é a Rose Modesto, o candidato estadual aí, que seria o candidato Bolsonaro, mas acabou ainda não conseguindo se consolidar dessa forma. Você tem o PT, com a volta do Lula aí, trazendo uma mulher para concorrer também. Então, no que você acha que esses outros nomes estariam atrás, no caso dessa disputa? Eu acho que lá no dia 2, 4 vão chegar embolados. Riedel... Você acha uma eleição equilibrada? Acho. Riedel, Marquinhos, André e Rose. Vão chegar embolados. Os outros você não... Vão chegar na sombra. Entendi. Mas assim, dos outros dois que você não cita, você tem um candidato. Ninguém vai estourar voto. Então, nós vamos ter candidato aí com 30 mil, 40 mil votos na frente. Por quê? O que determina isso, o Senado, desse jeito? O André, se não tivesse sofrido aquele revés que ele sofreu... Ganhava no pé nas costas. Ele não precisava sair lá do apartamento dele, que hoje não teria adversário para ele. Então, nesse olhar, sob esse prisma, ele ainda está disputando, porque senão ele já estava eleito governador. Nesse contexto, eu acho que chegam embolados junto com ele, o Riedel, em função do PSDB ser o partido melhor estruturado, ele ter o patrocínio do governo, do governador André Zambuja, que vem com uma avaliação extraordinária do Reinaldo, no país inteiro. Isso pesa muito. Muitos apoio político. Vem a Rose como a voz feminina nessa campanha, não é? Uma voz que representa realmente o eleitorado feminino. E vem aí o Renan Contar. É nisso que eu quero falar. Aí você não cita no embolado o candidato do Bolsonaro, o candidato mais direitista que tem aí, que é no caso o Renan Contar, e a Gisele, que é do PT. Muita gente está muito atenta à questão da eleição presidencial, Lula-Bolsonaro, toda a discussão política parece que tem esse batismo do Lula-Bolsonaro e fica como se fosse um parâmetro. Você acha que os dois não conseguem transferir votos dessas duas lideranças tão importantes para o Brasil nesse momento de eleição? Aqui quem incorporaria o Lula, e são meus amigos pessoais, seria o próprio Wander ou o próprio Zeca. Que não saíram. Que não saíram. O sobrinho, que é o Wander, continua deputado federal, e o Zeca, que vem para a Assembleia Legislativa. O Zeca conseguiria transferir o voto do Lula para... Ele personificaria o Lula aqui, na boa. Não é? Agora, se o Lula gravar uma série de depoimentos, eu não acredito que o Lula venha a Campo Grande, em razão do eleitorado. Eu acho que dessa vez não vem. Naquela ocasião, o Zeca era governador, foi diferente. Né? Então, veja bem você.
Mas e no caso do Bolsonaro? E no caso do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro foi, me desculpe o termo aqui, um grande sacana com os dois. Por quê? Porque ele deu a entender que ele está apoiando os dois e não está apoiando ninguém. Aí ele esvaziou o Riedel e, ao mesmo tanto que houve aquelas reações dos bolsonaristas mais raízes com o Riedel, naquele mesmo dia, e deu, dia da motociata. exato, e deu aquela esvaziada no próprio Renan Contar. Então, veja bem, de repente, se o Renan Contar chegar entre os 4, é porque ele chegou sozinho, com a cabeça maravilhosa que tem a esposa dele, a Yara Diniz. Escreva o que eu estou te falando. Não, ela tem uma visão extraordinária. E conseguiram ele foi mais derrotado, né, da última eleição para a Assembleia Legislativa. Ela, entendeu? Ela é uma ideóloga, correto? Então, se ele chegar, vai ser por mérito dele, viu? Não é por mérito da equipe, tudo mais. Da equipe, dos candidatos ali. Por sinal, daqui a pouco é a convenção dele. Você fala sem a questão da transferência de voto do Bolsonaro. Eu não acredito nessa transferência de voto. Não acredito. Ô Danilo, você pega no estado mais bolsonarista que tem no país, que é Santa Catarina, o Lula está na frente. Você pega Mato Grosso do Sul, que seria o terceiro, porque depois iria o Paraná e depois o Mato Grosso do Sul, o Lula está na frente. Aqui está na frente? Está na frente. Você pega o estado do Mato Grosso, o Lula está na frente. O PP, do Alcides Bernal, da Tereza Cristina. Da Tereza Cristina, lá em Cuiabá, está com Lula. O vice é do Lula, o candidato ao Senado é do Lula. Dos dois, qual que o senhor tem mais apreço nesse momento? Lula ou Bolsonaro? Não. Eu sou o 9 dedos, né? Eu sou Lula. Sem dúvida. Toda a tua história. Tem toda uma história, entendeu? Não dá para trocar assim, não. Não dá para aceitar. Falando aqui, né, que quem está vendo o senhor também ficou um bom tempo sem ler por conta da pandemia, né? Esse fenômeno aqui foi super dramático e difícil para todo mundo. Como que o senhor vê o Brasil pós-pandemia e como foi a pandemia para o senhor? Eu vou responder por último. Começar pelo fim. Eu enfrentei uma pandemia dentro da minha casa, sob a guarda e ordem dos meus filhos e das minhas noras, que entenderam que se eu fosse para o hospital naquele momento, eu morreria. No momento que o senhor pegou o Covid. O senhor pega bem antes da vacina? Não, muito antes. Uns 5, 6 meses. Então, veja bem, para quem enfrenta, como eu enfrentei, tendo que dormir de bruços, tenta chegar em casa e fala, eu vou fazer um teste. Vou ficar 1 hora de bruço aqui. Você não consegue. Entendeu? Eu ficava a noite inteira, o dia inteiro de bruço. Está entendendo? Eu não desejo para o meu pior adversário. Era questão de perder amigos também, tudo. Né? Aí, você está ali naquela luta, escuta, fulano morreu. Até poucos dias você estava com o cara. No dia que eu recebi a notícia, por exemplo, eu vou colocar como a notícia emblemática para mim. Quando eu recebi a notícia de que o Guilherme tinha sido hospitalizado, eu já me derrubei, eu estava bem.
Quando eu recebi a notícia de que ele havia falecido, que ele não havia resistido, eu estava no início do Covid. Se interferiu totalmente. Cara, eu falei, eu vou junto, eu já vou encontrar com ele, eu não vou resistir. Porque éramos praticamente da mesma idade, ele 2 ou 3 anos mais velho do que eu. Então, Danilo, é algo terrível. Agora, o Brasil pós-pandemia. O reflexo ainda vai vir. A política não deixou a conta chegar ainda. Não deixou. Entendeu? O reflexo, por pior que possa parecer, vai vir. Por isso, o próximo presidente, seja ele Bolsonaro reeleito, ou seja, o Lula retornando, terá que ser estabelecido um pacto nacional para que se estabeleça um programa de Estado, sabe, como teve o Japão, como teve a Coreia, como teve a Rússia. Não importa quem esteja no governo, nós vamos fazer isso aqui. Do contrário, nós vamos perder mais 2, 3 décadas para voltarmos a almejar a ser uma grande nação. Entendeu? Perdemos muito. As pessoas ficam falando aí, não, isso já passou coisa nenhuma. O reflexo ainda não chegou. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. Obrigado pela vinda, feliz aí pela conversa, pelo registro também, né? E vai ficar para a história esse depoimento aqui, porque, infelizmente, hoje, não é? Foi o dia que o nosso Jô Soares decidiu nos deixar. Então, eu sempre vou falar, no dia da morte do Jô Soares, eu dei entrevista para o Danilo. Abração, meu irmão. Muito obrigado. Você que acompanhou a nossa entrevista com o Eliézer Davi pode conferir também outros materiais do site www.msdia.com.br ou também dar uma olhadinha nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.